Bom, primeiramente, antes de começar aqui o vídeo, eu queria fazer um desafio a você que assiste os meus vídeos, de modo especial nesse que eu estou aqui gravando hoje. Eu gostaria de ver o seu comentário. O que você acha? Qual a sua opinião a respeito dos assuntos que eu trato em cada vídeo? E de modo muito especial nesse vídeo eu gostaria de saber da sua opinião. O que você pensa a respeito do assunto que eu vou tratar aqui hoje? Bom, primeiramente é o seguinte: sabemos que o governo Bolsonaro é um governo de extrema direita, é um governo que ideologicamente tem, tem toda uma uma pauta que ele defende, em muitos casos muito obscuro, mas a questão do neoliberalismo é muito presente, de modo especial na área econômica do governo Bolsonaro. Mas o que eu queria dizer é assim: a gente vê muita gente, muitas pessoas, que, inclusive pessoas assim, de bem, que apoiam esse governo. E nós já sabemos muito bem que esse governo ele não é um governo que governa para o povo. Ou seja, não é um governo que governa para poder resolver os problemas que enfrentamos no nosso dia a dia. Isso, cada dia que passa, está muito claro. Por outro lado, tem uma outra questão assim muito séria com relação a esse governo, que é ah, o que a gente costuma dizer assim, que é o desmonte, né? Dou um exemplo assim: se a gente pegar nas áreas sociais, né, as conquistas de muito tempo, e quando eu estou falando de conquistas, tem muita gente que pensa assim, é conquista do tempo do governo Lula e Dilma para cá. Não, eu estou falando de conquistas desde a época do governo, né, do presidente Getúlio Vargas, né? Dou um exemplo para vocês, por exemplo, a CLT, né? Ou muitos direitos, né, trabalhistas, que já somos acostumados, por exemplo, com esses direitos trabalhistas, e que com esse governo, a cada dia que passa, vem sendo destruído, né? Vem sendo assim, é, vem sendo retirado esses direitos que cabe à classe trabalhadora. E tivemos aí, por exemplo, a reforma da Previdência, que foi por exemplo, um dos grandes direitos, né, de benefício à classe trabalhadora, bem no finalzinho da vida, né, que foi basicamente um corte que aconteceu com a aprovação dessa reforma da Previdência que nós temos aí. Bom, é, e sabemos assim da questão do ódio que é muito presente nesse governo. Sabemos assim das questões ideológicas também muito presentes nesse governo. As questões ideológicas contra, como se fosse uma espécie de uma guerra ideológica, que eu chamaria assim, uma guerra ideológica contra as esquerdas. E claro que em meio a essa guerra ideológica está muito presente uma guerra contra o PT, porque o PT foi um partido, né, junto com Lula e Dilma, que esteve aí no poder durante muito tempo e é muito forte, né? Por causa disso, essa guerra ela tá assim travada, né? Contra as esquerdas e contra o PT e contra o Lula. Lula que tinha sido preso, né? Que foi preso injustamente e agora se encontra solto.
E a gente sabe do grande crescimento de Lula e assim por diante. Quando a gente vê todo esse tipo de situação do governo Bolsonaro, né, cada dia que passa a gente vem percebendo assim no campo da educação, eu que sou professor, né, a gente percebe assim o quanto de destruição, né, de destruição que está acontecendo no campo educativo é uma coisa assim impressionante. Mas na própria educação tem, e eu vou pegar aqui mais do meu lado, que são os professores, nós temos professores, por exemplo, que apoiam esse governo. Mesmo professores sabendo, por exemplo, de tudo o que está pesando sobre os seus ombros, que está pesando sobre a sua cabeça, né? E falar em cabeça, às vezes poderíamos dizer assim, a forca que está no pescoço, por exemplo, da cabeça de muitos professores. Mas mesmo assim ainda tem gente que apoia esse governo. Como que isso é possível? Mesmo muita gente sabendo de tudo isso que é esse governo, ainda tem a capacidade de apoiá-lo. E também há muitas pessoas assim conhecidas que eu conheço, muito provavelmente vocês também conhecem, que são pessoas de bens, são pessoas religiosas que também apoiam esse governo. Eu diria para vocês assim que tem uma série de, vamos dizer assim, de, de entendimentos, né? Que seria muito longo a gente colocar, por exemplo, aqui nesse vídeo. O vídeo iria ficar muito cansativo e muito longo, mas eu quero assim pegar um dos elementos muito forte, que tem a ver, por exemplo, com isso aqui, ó, com as redes sociais. A extrema-direita, por incrível que pareça, e eu quero pegar mais o caso daqui do Brasil, porque você teria também Estados Unidos, Europa. A extrema-direita ela já vem utilizando, por exemplo, as redes sociais há muito tempo. Muito antes, por exemplo, do que a esquerda, né? A esquerda a esquerda hoje tem um uso muito forte, né? Tem vários programas no YouTube, no Facebook, né? Utiliza muito o Twitter e assim por diante. Mas se você prestar atenção, o pessoal da extrema direita eles têm sido assim muito mais forte, né? E tem sido muito mais forte de um tempo, né? Muito maior, né? Que antecede o agora. Eu dou um exemplo para vocês assim, o grande ideólogo Olavo de Carvalho, que é o grande ideólogo desse grupo, né, da extrema direita. Ele foi construindo discípulos, né, e mais discípulos, e foi espalhando o seu pensamento, as suas ideias nas redes sociais e também convencendo esses discípulos, que são os discípulos que estão hoje por aí, em diversos lugares. E quando você acessa, por exemplo, esses grupos, você percebe um grande número de seguidores, muito maior, por exemplo, do que os das esquerdas. O que eu estou querendo dizer com isso? Que ideologicamente falando, o pensamento, né, dessas pessoas foram sendo passadas, né? Muita gente foi engolindo, né? Foi assim assimilando, né, essas ideias, e elas estão introjetadas como se fossem grandes verdades na cabeça dessas pessoas. Esse é um grande trabalho, por exemplo, que a extrema-direita conseguiu, né, desenvolver. E tem uma outra questão também que são os meios de comunicação, a imprensa, que nós já sabemos aí, as imprensas, né, as TVs, né, as oficiais, TV Globo, Record, Bandeirante, SBT, né, as mais conhecidas. Então a gente sabe assim, de todo um trabalho que foi sendo feito durante um bom tempo, inclusive para poder passar uma ideia, passar uma ideologia totalmente contrária às esquerdas.
e totalmente contrária ao que o pensamento do PT, por exemplo, tem sido trabalhado de modo especial quando esteve no poder, mas que esse grupo de pessoas conseguiu, de uma certa forma, desconstruir, né, uma série de coisas que foi assim disseminada pelas esquerdas e que esses grupos conseguiram desconstruir. E então isso acaba assim explicando por que tem muita gente que, mesmo com tudo que sabemos a respeito do Bolsonaro, ainda é capaz de apoiá-lo, ainda é capaz de defendê-lo, ainda é capaz de dizer, por exemplo, que esse governo está no caminho certo, né? Com tudo que nós estamos enfrentando, por exemplo, no Brasil, quando se trata das questões econômicas, já é sabido por muita gente, preço da gasolina muito alto, o dólar muito alto, a cesta básica, a dificuldade que se tem para poder, né, hoje em dia, né, você comprar uma cesta básica assim mais barata, está muito caro. Então você tem uma série de situações onde não na prática, no dia a dia, a gente percebe que está terrível, que está difícil, mas mesmo assim, muita gente sofrendo uma série de consequências, ainda é capaz, por exemplo, de apoiar esse governo que está aí. Essa situação ela vai muito longe, não sei até quando, mas ela vai muito longe, porque aí o que acontece? Nós temos os defensores aí, como eu disse para vocês, eles são muito fortes nas redes sociais. Ah, nós, né, que aí trabalhamos com a esquerda, tem alguns já canais que a gente sabe que eles têm assim uma quantidade de pessoas, né, que assistem, que acompanham, que se inscrevem nesses canais. Mas mesmo assim, se a gente for fazer um comparativo com a extrema direita, com esses grupos da extrema direita, ainda é muito pequeno. Essa é a opinião que eu queria passar aqui hoje para vocês. Eu queria sim continuar pedindo que vocês se inscrevam, compartilhem os meus vídeos, façam os comentários, que é muito importante. Às vezes eu gosto muito de ver os comentários, porque os comentários passam assim as opiniões de vocês, o que vocês estão pensando. Vocês podem fazer também a crítica de vocês. Obrigado e até uma próxima vez.